iremos hoje falar um pouco sobre depressão, seus aspectos gerais. E aí quero pedir a vocês também para que vocês se inscrevam no canal Grupo Saúde da Mente no YouTube, como no Facebook, para que nós possamos ficar mais fortalecidos em relação às informações vindas do Grupo Saúde da Mente, certo? Então, depressão, você poderia estar perguntando por que algumas pessoas têm depressão e outras não têm depressão. O que é que isso faz acontecer? A pessoa ter e outras não ter depressão. Então, veja bem, a depressão tem causa multifatorial. Então, são várias causas que podem desencadear ou desenvolver um quadro depressivo. Então, entre as causas podemos citar aspectos genéticos, aspectos estressores, aspectos ambientais, e aí cada aspecto desse tem um motivo. Então, por exemplo, na genética mesmo, a pesquisa realizada comprovaram que de 30% a 70% das pessoas que têm depressão têm um grande percentual no aspecto genético. Os aspectos estressores podem ser vários aspectos que ocasionem, desencadeiem um quadro depressivo. Por exemplo, dificuldade financeira, né? Problemas de saúde grave, né? Terminais, uso e abuso de álcool e outras drogas, questões psiquiátricas, pode trazer um quadro de depressão, né? Muitas vezes, quadro de depressão pode trazer também outras comorbidades, né? E o quadro de depressão vem também associado a um quadro de ansiedade. E aí, a questão de um ter e outro não ter, são esses fatores que você tem que analisar. Então, não é uma única causa que determina o quadro depressivo. Então, você tem que fazer toda a história, escutar toda a história do paciente para verificar o que é que está acontecendo com aquele paciente e o que é que está ocasionando, muitas vezes, esse quadro depressivo. E a depressão também, como vocês sabem, gente, é uma doença que causa impossibilidade para o trabalho. Então, muitas vezes, uma depressão grave, a pessoa não tem condições de trabalhar. Muitas vezes, ela fica impossibilitada de desenvolver as suas atividades laborais. Então, os sinais e sintomas que você pode observar num quadro depressivo, podemos trazer sintomas e sinais de ordem emocionais e psicológicas, de ordem psicossomáticas e de ordens clínicas. Por exemplo, no ponto de vista psicológico e emocional, a pessoa muitas vezes fica com um quadro de medo de morrer, ou medo do medo de sair de casa, né? Tem uma tendência a isolamento, tem uma tendência a questão da autoestima baixa, comportamento, pensamentos de morte, né? Pensamentos negativos, irritabilidade, sem paciência, taquicardia, alteração cardiológica, transpira muito, diarreia, seus aspectos psicossomáticos, né? E aí dores nas costas, dores no peito, falta de ar associado ao quadro depressivo, entendeu? Então, são esses aspectos, esses sinais que a gente pode observar. Muitas vezes as pessoas ficam sem fazer a sua própria higiene pessoal, né? Fica sem querer interagir com outras pessoas, não tem condições de trabalhar, fica fraca, tá entendendo? Então, são alguns sinais e sintomas que a gente observa num quadro depressivo. Em relação a tratamento, como poderemos fazer esse tratamento? Naturalmente, o profissional de saúde irá avaliar se esse quadro que o paciente está apresentando
é um quadro que necessita de intervenção psiquiátrica para, naturalmente, ele avaliar se existe uma necessidade de uma terapêutica medicamentosa, ou seja, prescrever alguns antidepressivos e ansiolíticos associado também, muitas vezes, a uma psicoterapia, um acompanhamento psicológico, e também nós observamos que também algumas alternativas de recursos terapêuticos podem ajudar muito no quadro depressivo. Por exemplo, uma yoga, um tai chi, uma meditação, né? Uma automassagem, caminhar, né? Ver a questão da espiritualidade. Então são esses quadros que a gente pode indicar para uma pessoa que está com um quadro depressivo. E aí a gente vai avaliar se é um quadro leve, se é um quadro moderado ou um quadro grave. Então, isso é alguns gerais da depressão, ok?